Web TV Andradas Hoje. Entrevistas. Um oferecimento Icasa. Excelência em louça sanitária. Olá pessoal, boa noite. Nós estamos tendo o prazer de receber aqui, eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente, o Dr. Matheus Salles Martinelli Otorrino. Ele atende, além do consultório dele, também ali no IMA, e ele está aqui hoje para conversar com a gente através do IMA, que depois no final a gente vai estar deixando para vocês aí o endereço. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo aí na Web TV Andradas Hoje. É um prazer recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho, né, da sua especialidade. Muito obrigado, Rosângela. Gostaria de agradecer ao Instituto Médico de Andradas, ao Jornal Andradas Hoje e a todos os telespectadores aí hoje. Bom, pessoal, o Dr. Matheus é formado em Medicina pela São Leopoldo Mandic, Campinas. A especialização dele é em otorrinolaringologia, olha como é que é difícil falar, pelo Hospital Vera Cruz, Campinas, e atualmente faz mestrado na mesma área, né, pela Unicamp. Doutor, nós vamos começar fazendo uma pergunta aí que, principalmente quando existe uma mudança de tempo, né, o pessoal começa a espirrar muito e a gente fala, você está gripada? Não, eu tenho rinite. Né? Até onde a rinite pode prejudicar a rotina de uma pessoa? Bom, a rinite, ela é uma inflamação na mucosa nasal, ela cursa com alguns sintomas como coriza, obstrução nasal, espirros frequentes, prurido, que é a coceira nasal, né? Ela pode ser tanto infecciosa, a forma mais comum infecciosa é viral, e não infecciosa a rinite alérgica. O tratamento vai depender de cada caso. Basicamente, um paciente que tem uma rinite alérgica, ele vai ter que fazer uma boa prevenção, então evitar o contato aos poluentes, a ácaros, a pólens, e aí a gente acaba associando a medicamentos para diminuir a crise e a recorrência dos quadros. A rinite prejudica, então, a rotina dos pacientes. Por quê? O paciente que tem obstrução nasal, coriza, muita secreção, sempre está espirrando ou coçando o nariz, não vai conseguir dormir bem, consequentemente vai ter um dia ruim, uma rotina prejudicada, o trabalho acaba ficando prejudicado, crianças vai ter um comprometimento aí do desenvolvimento na escola. Então, por isso que a gente orienta sempre estar passando com o otorrino, fazer um acompanhamento. Outra questão que o pessoal pergunta é da atividade física, né? Se pode ou não, se prejudica. A atividade física, no início, 1 hora de atividade física, ela causa uma vasoconstrição no nariz. Então, facilita a passagem do ar. Isso dá um alívio para o paciente. Mas, com essa alta passagem de ar também, aumenta o fluxo respiratório, né, na atividade física. E essa hiperventilação também facilita a passagem de poluentes, ácaros, pólens pela região nasal, e isso também pode desencadear crises posteriormente. E por isso, às vezes, a gente orienta a natação, né? Doutor, eu ia perguntar isso daí. Então, a natação é o esporte mais indicado para pessoas com rinite? A gente indica bastante a natação, né, para evitar esse contato com a poeira, poluição, pólens, né? Mas tem que tomar cuidado também porque tem pacientes que têm a sensibilidade ao cloro. Então, tem isso também, né? Tem isso também. Então, por isso que tem que fazer o acompanhamento, a gente vai vendo como o paciente se habilita
e fazer um tratamento contínuo para evitar as crises e a recorrência dos quadros. Doutor, uma curiosidade minha, porque isso acontece aqui no jornal. Quando uma pessoa chega para trabalhar e ela está normal, aí de repente ela começa numa crise de espirro. Isso pode ser rinite? Ela pode ter alergia a alguma coisa que tem aqui dentro? Sim, com certeza. Principalmente nos locais fechados, né? Retém mais ácaros, poeira, então é ideal a prevenção nesses pacientes, manter sempre o local higienizado, né? O uso de medicações para evitar quem já tem. É que muitos pacientes às vezes acabam se adaptando a esses quadros, acha que é normal, sempre está espirrando. E vai agravando, né? E vai agravando. Então, por isso que tem que fazer um acompanhamento, para a gente também descobrir qual é o fator causal, né? Se realmente é ácaros. Tem paciente que tem alergia a pelo de gato, pelo de cachorro, pelo de cavalo, então a gente normalmente papel, jornal, sim, tudo, né? De repente... Vamos lá agora para a sinusite. A sinusite, ela é mito ou ela pode, de fato, dar dor nos dentes? Sim, a sinusite, né, ou rinocinusite, ela é uma inflamação da mucosa nasal e dos seios paranasais. Ela é aguda quando é abaixo de 12 semanas e crônica acima de 12 semanas, que a gente considera. Pode dar também dor facial, obstrução nasal, secreção nasal, às vezes alteração no olfato, tá? E ela pode ocasionar com dores no dente, sim. Por quê? Tem um seio aqui na face, que é o seio maxilar. Ele tem muito contato com a região dos dentes superiores. Então, quando tem uma inflamação, uma sinusite de seio maxilar, normalmente a dor irradia para os dentes superiores, tá? Mas, paciente que não tem quadro de sintomas nasais, precisa tomar cuidado, porque às vezes pode ser realmente um problema dentário, né? Ver com o dentista e às vezes está achando que é uma sinusite, né? A sinusite também, a maioria dos quadros é viral. Uhum. E o paciente às vezes chega no consultório querendo já um antibiótico, mas a maioria das sinusites são por causa viral. Então, lavagem nasal adequada, às vezes um antialérgico ajuda e não precisa entrar com antibiótico de começo, né? Aliás, o antibiótico deve ser evitado e ser só utilizá-lo com a medicação médica, com a indicação médica mesmo, né? É mito, é verdade, que se a gente pegar o soro, né, na seringa e fazer uma lavagem, não é lavagem, é fazer uma, como é que fala? Limpar a narina, isso também aí ajuda ou não? A pessoa tem que... Com certeza, o uso do soro fisiológico, tem artigos que relatam que diminui aproximadamente uns 10% do uso do antibiótico, porque está lavando, está tirando aquela secreção parada dos seios da face. É aconselhável. Isso, o que tem que tomar cuidado é de fazer de forma correta, Sim. né? Então a temperatura do soro fisiológico adequada, né? Mais ou menos uma temperatura ambiente, inclinar a cabeça quando for fazer o uso, para não ter perigo desse soro subir para a região auricular, né? Para o ouvido. E abre um pouco a boca, inclina a cabeça e fazer, não precisa colocar muita pressão, né? Não o ideal fazer, é normal. não. E também às vezes não sai para o outro lado, sai do mesmo lado, não tem problema. O ideal é sempre estar fazendo na posição correta e contínuo, né? Lavar pelo menos umas 3 vezes por dia, um paciente que tem quadro de rinocinusite crônica. Você falou aí agora, né, em fazer o soro, usar esse soro no ambiente, na temperatura ambiente. Eu costumava fazer isso com ele gelado. A gente orienta ficar... Mas o gelado parece que ele congestiona mais ainda, né? Ele deixa um pouco mais sensível. A gente orienta deixar na geladeira, quem compra aqueles soros de tubo, para não contaminar. E quando for usar, aí coloque um copo, né? Aí quebra a temperatura dele ou no micro-ondas ou no fogo mesmo, né? E deixa a temperatura ambiente para lavar. Não pode ser nem muito quente nem frio. Entendi. Tá? É interessante, é bom saber isso, que às vezes a criança, né, ou mesmo o idoso está com algum problema, é um remedinho caseiro que alivia e ajuda até o outro dia procurar um médico, né? Com certeza. No caso da rinite ou da sinusite, o que pode afetar a voz, né? Por que perdemos a voz em algumas ocasiões? Ou não tem, ou às vezes a perda da voz, a rouquidão, tudo, não tem nada a ver com a rinite e a sinusite? Quadros virais, normalmente, pega também, além de pegar a região nasal, pega a região da garganta. Então, uma laringite, por exemplo, pode até estar um resfriado comum, normalmente pega
a região nasal, né, pode desencadear uma rinite, que seria uma causa da rinite infecciosa, né, um quadro viral, e pode também dar uma laringite, né, uma infecção na região da garganta. Isso pode afetar a voz. As alterações da voz, às vezes por laringite, pode ser por abuso vocal, tá? Mas paciente que já está aí há 1, 2 semanas com alteração da voz, precisa de uma avaliação do otorrino para fazer um exame. A gente normalmente utiliza uma câmera para ver a região da prega vocal, porque pode ter um cisto na prega vocal, um pólipo, um nódulo. Tem pacientes que às vezes apresentam uma paralisia de prega vocal e até casos de câncer, né? Que está tendo bastante casos, paciente fumante, etilista, precisa se preocupar com isso. Fumante, né? Sim. O cigarro faz mal para tudo, né? Com certeza. Então quer dizer que se a pessoa tiver a voz rouca ou mudar um pouquinho a alteração por mais de 2 semanas, é preocupante. Isso. Ela deve procurar um profissional. Com certeza. Até porque, às vezes, tem uma microlesão, um cisto, um nódulo pequeno, e o paciente continua forçando sem utilizar medicações ou fazer um repouso vocal e acaba agravando, acaba se tornando uma lesão um pouco maior. O que também, então, não deve ser aconselhado a pessoa lavar com água e limão, gaguejar, nada, porque pode ferir, dependendo da situação que estiver, né, a corda vocal. Sim, alimentos ácidos, né, tendem a irritar um pouco mais a região da laringe. Então a gente orienta a evitar também. Doutor, eu acredito que também seja dentro da sua área, né, e essa pergunta, quais as principais causas de tontura? Às vezes a pessoa está no normal, sente um mal-estar, né, perde o chão, foi uma tontura que passou, meio que é da sua área também, né? Sim. Quais seriam as causas? Bom, Rosângela, tontura é uma das principais causas que a gente vê no consultório no dia a dia. O pessoal às vezes fala em labirintite, né? Mas labirintite acaba sendo uma das causas menos comuns. Nesse tipo de tontura? Isso. Labirintite acaba ficando um pouco de lado aí. Que é todo mundo quer jogar na labirintite, né? Então qualquer tontura o pessoal fala em labirintite, às vezes já acaba se automedicando, né? As principais causas de tontura um pouco mais leve, pode ser um pouco otite, a inflamação do ouvido, pode ser algum medicamento que está tomando, pode. A alteração na pressão, alteração na glicemia, então paciente que tem diabetes, hipertensão arterial, pode ter tontura também. Quando tem uma tontura um pouco mais intensa, mais súbita, né, início hoje, muito intenso, não consigo levantar, girando tudo, aí a gente tem que descartar causas centrais também, então do sistema nervoso central. A enxaqueca é muito comum, então enxaqueca, além da dor de cabeça, pode vir com tontura, tá? E AVC, né? Então tem casos de acidente vascular cerebelares, principalmente, que pode desencadear tonturas, por isso que é importante o exame físico, para a gente descartar essas alterações centrais. E as outras principais causas de tontura que a gente vê no consultório, causas periféricas que a gente fala, uma é a VPPB, que a gente abrevia porque o nome é um pouco longo, que é a famosa tontura dos cristais. Quando os cristais, eles ficam no local correto do labirinto. Às vezes eles saem de forma espontânea e vão parar no canal do labirinto. Tem 3 canais de cada lado do labirinto, e aí eles vão para um desses canais e desencadeiam essas tonturas. Outra causa é neurite vestibular, que é a inflamação do nervo do labirinto, e outra doença também é a doença de Meniere, que é uma inflamação do labirinto, não tem uma causa específica, e pode desencadear com alteração auditiva, né, uma perda da audição, muita tontura e uma sensação de ouvido entupido. Então essas são basicamente as principais, e a labirintite acaba ficando um pouco de lado porque às vezes a labirintite, a inflamação do labirinto compromete tanto a audição quanto o equilíbrio. Às vezes o paciente não consegue nem andar. Então o paciente às vezes acha que é labirintite, toma já a medicação, chega no consultório e é essa VPPB, que é uma das mais comuns do labirinto. Está tomando remédio para coisa errada. Isso. E aí o tratamento para VPPB são manobras para reposicionar esses cristais que saíram fora do local, do labirinto. Então nem precisaria das medicações. Das medicações, né? O uso do cotonete.
Então, o cotonete é o inimigo do otorrino que a gente fala, né? Por quê? Porque para limpar o ouvido é difícil às vezes até para a gente vendo. Imagina para quem não está vendo, né? Então, o cotonete a pessoa não está vendo e acaba empurrando a cera. E o paciente que tem muita cera, às vezes já está próximo do tímpano, esse cerume, né? E acaba machucando o tímpano ou machucando o canal do ouvido. Então, por isso que a gente pede para o paciente evitar. Inclusive, né, a gente já está falando aí sobre o uso do cotonete, que não é recomendável pelos profissionais da área de saúde. É interessante também que os pais, né, de bebê, de criança, fiquem atentos também, né, porque é de bebê que começa, né, a usar o cotonete para limpar o ouvidinho, né, do bebê, né. Sim, às vezes até alguma mãe chega totalmente culpada no consultório, que foi tentar limpar e acabou perfurando o tímpano. A gente orienta que acontece, mas para não fazer uso, porque realmente é uma cavidade muito estreita, difícil manipulação, então o cotonete, principalmente para criança, acaba sendo um pouco grande, então a chance de machucar é grande. Qual a finalidade do cotonete? A partir do momento que a gente vê que a gente sempre usou o cotonete para limpar, mas é para limpar em volta, por lá de fora. O que eu oriento... vocês nem orientam a utilização? Então, eu oriento não o uso do cotonete, o que eu oriento é, após o banho, limpar com a toalha mesmo. A toalha úmida, passa na região ali. Quem tem a produção de cera excessiva, às vezes vê na internet vários aparelhos que estão tentando fazer para limpar, mas não resolve. A produção excessiva de cera precisa procurar um otorrino para fazer ou uma remoção com água, ou a remoção com uma cureta, né, aspiração, mas o cotonete, infelizmente, em quem produz muita cera, ele acaba empurrando. Uhum. A pessoa deve, doutor, quando está com um zumbido, aquela sensação de mar, muitas vezes a gente está conversando com alguém, olha, você está escutando, tem alguma coisa ligada? A pessoa está com esse zumbido no ouvido. O que pode ser a causa? Qual pode ser a causa desse... Zumbido tem inúmeras causas. Então pode ser desde a alteração metabólica também, como alteração na glicemia, na pressão. Tem muitos vasos que passam perto do ouvido, né? Então pode ter um zumbido aí de forma pulsátil, pode ser alguma coisa mais séria, um tumor, um câncer, pode também. Só que a maioria dos zumbidos são por perda auditivas. Então necessita de uma audiometria, fazer um exame com uma fonoaudióloga para detectar se tem ou não uma perda auditiva. Caso não tenha, aí tem que investigar essas outras causas metabólicas, acompanhar com o cardiologista, com o clínico, fazer sempre um check-up. Mas zumbido não tem um tratamento específico, vai depender da causa. Tem que chegar no profissional correto para descobrir a causa e fazer o tratamento, né? Sim. Bom, gente, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso com o Dr. Matheus, eu vou estar perguntando para ele, que é um assunto que eu acho que interessa. Eu tenho muita gente na família que costuma fazer limpeza no ouvido, mas nunca no consultório de um profissional. Sempre numa farmácia ou com uma enfermeira que é conhecida. Isso pode, doutor? Não é mais permitido, né? A gente sabe que tem vários profissionais farmacêuticos que realizavam esse procedimento antigamente, até tem vários profissionais altamente capacitados, mas foi proibido por conta de complicações. Então, chegou para o otorrino algumas perfurações de tímpano. Nossa, e é irreversível? Tem casos que a perfuração volta, ela reconstitui. Sim. Tem casos que precisa de cirurgia. Aí a gente coloca uma fáscia do músculo em cima da membrana timpânica para tentar reconstituir a perfuração. Nossa, é complicado então. Sim. E a pessoa, para evitar esse tipo de problema, é só indo realmente num profissional e ver qual é o problema mesmo do ouvido e se necessitava dessa limpeza, né? Sim. Tem muitos casos que chegam para a gente, doutor, preciso fazer uma limpeza no ouvido. E aí a gente olha e vê que não é cerume. Não precisa da remoção da cera, porque não tem. Exato. E aí, às vezes, é uma disfunção da tuba auditiva, que é o canal que liga o ouvido ao nariz, por isso que precisa de uma avaliação médica específica, né? A pessoa tem que realmente ir no profissional correto, né, para depois não sofrer as consequências, né? Doutor Matheus, para quem está nos assistindo aí, quais as suas considerações finais como otorrino?
Qual a mensagem que o senhor pode deixar para os nossos seguidores? Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente a você, Rosângela, e o que eu diria para a população em geral, acho que independente da minha especialidade, para sempre estar procurando um médico, né? Nunca fazer uma automedicação ou alguma coisa sem ter uma boa orientação, porque pode resultar em riscos e comprometer ainda mais o seu problema. Doutor, para quem acabou de assistir a nossa entrevista aí e quer entrar em contato, tem um endereço no Instagram, um telefone para contato, além do IMA que a gente vai pôr aí para vocês agora no GC, o telefone do IMA, que é aqui no centro aqui de Andradas. Tem alguma página na internet para que as pessoas possam entrar em contato? Sim, meu Instagram é Matheus S. Martinelli, Matheus Martinelli. Pode entrar em contato comigo via direct, que eu respondo sem problema nenhum. É isso aí, pessoal. Se você teve alguma dúvida, se ficou alguma pendência que a gente não tenha perguntado e você quer saber, entre em contato com o Dr. Matheus, está aí o endereço dele, né? É só perguntar que eu tenho certeza que ele vai estar respondendo aí para vocês. Dr. Matheus, mais uma vez, muito obrigada, espaço sempre aberto, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, trazer aqui para falar com as pessoas que seguem as nossas páginas aí. Prazer foi meu. Muito obrigado a você novamente, ao jornal e ao Instituto Médico de Andradas. É isso aí, pessoal. Foi mais um bate-papo gostoso com o Dr. Matheus Salles Martinelli. Se você tem alguma sugestão, algum médico, algum profissional que você quer que a gente entrevista, é só ligar aí no 3731-3637, que é o WhatsApp do Jornal Andradas Hoje, que a gente vai trazer para falar aqui com vocês como foi esse bate-papo gostoso com a gente aí. E se vocês quiserem também, né, saber mais informações sobre o IMA, é só ver aí no GC o endereço, o telefone, tudo direitinho. Ali tem todas as especialidades e atende também pelo Saúde Prevent, com o cartão Saúde Prevent. Entra lá em contato, tira as dúvidas, né? E se tem um profissional que você está procurando e não sabe aonde ir, vai no IMA que vocês com certeza vão estar sendo bem atendidos pelos profissionais qualificados que ali tem. A gente volta amanhã com mais uma entrevista gostosa aqui na Web TV. Até lá!